Fala aí, rapaziada! Como é que vocês estão, beleza? Gente, eu vou dar uma ideia pra vocês. É o seguinte: você gostaria de estar no topo, lá em cima, né? Por exemplo, é o cara que gosta de locuções estilo TV, muitas das vezes tem o Dirceu Rabelo da Globo como referência. É, você, você que é da dublagem, né? Geralmente você tem o Guilherme Briggs, o Wendel Bezerra, enfim, Reginaldo Primo, esses caras assim, como, é, como, como referência, né? Os caras do mundo da locução com a voz pesada geralmente tem Walker Blas, Antônio Viviane, Kaká, é, Ferreira Martins, né? Tem essa galera como referência. O pessoal da voz mais jovem tem lá o Gustavo Vaz, tem o Rodrigo Sozzi, o próprio Fabiano Vieira, Bruno Rochel, enfim. E o que todos esses caras têm em comum? Eles estão lá no topo. Então, se você quiser estar lá no topo igual esses caras, você tem que tentar pensar igual esses caras, agir igual esses caras, treinar igual esses caras e ter como referência esses caras que estão lá em cima, né? Meu principal erro na minha época de início, né, de locução, foi em focar na galera da minha região. Uma galera que também não tinha um propósito, que também não tinha uma referência lá em cima. Então eu acabei aprendendo errado, eu acabei aprendendo esse estilo de interior, que assim, não tô falando mal, não, eu fiz por muito tempo. E eu tenho essa característica já em mim, porque eu comecei assim, então para mim é difícil passar para um institucional, passar para uma coisa conversada. Eu tive que estudar muito, correr muito atrás para conseguir fazer, dar uma naturalidade, parar de fazer locução gritada. Tudo isso depois que eu comecei a pegar referência dos caras grandes, né? Porque quando você se espelha na pessoa da sua região, você vai ter a referência dali da sua região. Mas quando a sua cabeça tá assim, eu quero nível nacional, então você começa a mudar a sua perspectiva, né? Você começa a olhar e falar assim, não, aquele cara ali, aquele é fera. Como é que ele fez para conseguir estar lá? Aí sim você já está abrindo aí uma porta para você correr atrás dos seus sonhos, né? Para você chegar lá em cima. É sempre bom você ter referência daquelas pessoas que estão lá no topo, né? Eu tenho um vídeo, ó, eu acho que ainda tá no ar ainda, eu vou caçar aqui, se tiver eu vou colocar aqui, que são as minhas referências, né? As principais, porque eu tenho várias, né? Na época eu gravei, se eu não me engano, eu tinha 12, agora eu tenho um monte, né? Mas assim, sempre vai aparecendo alguém novo, eu vou pegando alguma coisa ali, alguma peculiaridade. Então, mas assim, ó, o Rochel, cara, o Rochel e o Fabiano são duas pessoas que eu identifiquei muito a questão tanto da timbragem, no caso do Rochel, quanto do estilo de locução. Me identifiquei muito. E o Rochel e o Fabiano, em determinados momentos, eu acho que eles se parecem. Em algumas inflexões, em algum estilo, em alguma coisa, eles se parecem um pouco em determinadas horas. Não sei se vocês acham também. Mas aí sim, foram duas peças fundamentais, né? O Ranieri, cara, eu tenho uma referência, só que o Ranieri eu não tenho a voz dele. Mas assim, foi uma referência muito bacana pra mim também, algumas postagens que eu vi dele no começo, que eu falei, caramba, eu lembro até hoje ele falando: "Ah, quero agradecer a minha professora por isso, por aquilo, se não fosse ela eu não saberia interpretar". Não nessas palavras, mas com esse sentido, né? Eu falei, caramba, cara, me deu aquela chave sim, né? Aí eu comecei a procurar mais sobre ele, sobre o Rochel, conheci Glenn e tal. Até então não conhecia Clube da Voz e tal. E aí depois eu descobri o Clube da Voz, descobri uma galera lá. E eu comecei a buscar locutores com uma timbragem parecida com a minha. Eu não tenho peso. Então eu descobri o próprio Gustavo Vaz, o Marcelo Campos, cara. Nossa, eu me espelhei muito no Marcelo Campos, porque além dele ser dublador, ele tem uma interpretação fantástica. Eu conheci o Marcelo Campos, por quê? Porque eu assistia um desenho com meu filho, assisto até hoje um desenho com meu filho, onde o protagonista do desenho é dublado pelo Marcelo Campos. E por um acaso, quando eu descobri o Clube da Voz, eu fui passando, eu ouvi e eu conheci o timbre. Falei, caraca, meu, ele se encaixa no meu perfil. Então eu comecei a estudar a timbragem dele,
comecei a treinar em cima das locuções que ele fazia, que ele faz, né? E olha, gente, isso me ajudou bastante. Então, a dica que eu dou pra você, muita gente ainda fala assim, eu tenho o maior orgulho disso, e também é uma responsabilidade tremenda quando a pessoa fala: William, você é minha referência. Bacana, eu ainda não tô lá no topo, mas um dia eu vou estar. No topo que eu tô falando, topo mesmo. Tem gente aqui no meu canal que eu troco ideia, sabe das minhas metas, né? Eu tenho minhas metas definidas, o que eu quero no mundo da locução, e estou estudando para isso, para quando a oportunidade aparecer, as oportunidades aparecerem, eu estar preparado para aquela oportunidade, ou para aquelas, né? Enfim, mas eu tenho essas referências, e quando alguém fala assim, tipo, você é minha referência, William, eu penso, ferrou, porque eu não posso errar. Eu não posso errar porque tem gente que está se espelhando em mim. Então eu tenho que buscar mais ainda lá em cima para eu conseguir, tipo, não errar com quem tá me seguindo, com quem tá falando: William, eu me espelho em você. Tá? Eu sou, é uma honra para mim, né? Mas assim, tenham também aqueles caras mesmo lá do topo que já tem a vida definida, que não precisam, que eu tô caminhando ainda, né? Graças a Deus eu acho que eu tô trilhando o lugar certo. Mas tenham também em mente aquela galera lá em cima, a galera que já venceu, que já tá lá faturando uma grana violenta e fazendo comercial e com voz em vários lugares, TV, rádio, a galera que já tá estruturada. Pense igual essa galera, né? Pode me seguir, fique à vontade, fico muito feliz com isso e eu tô me empenhando para não errar com você. Mas pegue a galera de lá também, né? Porque quanto mais no topo você mirar, né? Quanto mais no topo você pensar igual quem tá lá no topo, mais próximo você vai estar, tá bom? Espero ter ajudado. E, gente, tem uma novidade, já tá rolando aqui, mas eu acabei que não falei nos vídeos e tal. Aqui embaixo tem um link para o grupo diário de um locutor. Se você tiver a fim de participar, clica aqui e entra, vai ser super bem-vindo. É um grupo que eu destino para trocar ideias sobre a vivência do dia a dia, não só minha, mas de todo mundo, né? Os perrengues, as vitórias, compartilhar os jobs, enfim, trocar aquela ideia, falar de equipamento, falar de locução e contar também um pouco da história do outro para todo mundo se conhecer e todo mundo crescer junto. Então o grupo é essa iniciativa, não estou vendendo nenhum curso nem nada, é só para a gente bater bola. Eu estou tentando dentro do grupo promover algumas brincadeiras, uns textos para gravar, para incentivar o treinamento. Então se você quiser entrar nessa vibe, vai ser muito bem-vindo, o link está aqui embaixo, pode entrar e ficar à vontade, tá bom? Abraço aí, gente, até mais e valeu!